2026, que é ano de eleição, e o vídeo de hoje é muito importante, cara. Então esqueçam Bolsonaro, esqueçam Lula. O vídeo de hoje é muito sério e eu vou fazer alguns reacts aqui com vocês sobre Renan Santos, que é o candidato, que é o único que tem coragem de falar o que precisa ser feito no Brasil. E só ele tá falando isso, enquanto nós vemos os filhos do mito falando que vão livrar o mito. E o Lula vai falar o quê na próxima candidatura, nos debates? Estou curioso. Vamos trazer alguns reacts aqui. Uma facção sanguinária matou esses 3 homens na Bahia e é sobre ela que eu vou falar. Eu já começo com um desafio. Se você descobrir qual é o nome da facção, coloque aqui nos comentários e marque familiares seus para vocês tomarem cuidado com ela. Ela é a facção talvez mais perigosa e as pessoas ainda não perceberam o grau de infiltração que ela tem. Esses 3 homens na Bahia faziam seu trabalho normal, ligado à área de eletricidade na Bahia. Eles trabalhavam com uma concessionária e iam de bairro em bairro atendendo seus clientes. Porém, a empresa que eles trabalham esqueceu de pagar o valor para um determinado grupo criminoso que atua na região. E o que aconteceu? Foram mortos a sangue frio. Esses 3 homens foram executados de maneira absolutamente brutal. Suas famílias ficaram isoladas, seus filhos ficaram abandonados, suas esposas ficaram sozinhas. Cara, pausa aqui. É difícil, cara. A gente não vê político nenhum falando de combate ao crime organizado. Vamos trazer de uma forma abreviada aqui. É o CV. E quem fala em combater o crime organizado no Brasil? Só o MBL, cara. No primeiro dia, o Renan fala que no primeiro dia, vencendo as eleições, vai montar uma base em alguma favela específica que eles escolheram, não sei, provavelmente no Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro e São Paulo, são os maiores polos do crime organizado no Brasil, e vão fazer uma desfavelização, vão combater o crime organizado, trazer liberdade para aquelas pessoas, que parece que hoje quase que 25 milhões de pessoas vivem sob a tutela do crime organizado no Brasil, cara. Pelo amor de Deus, velho. E aqui na minha cidade também ninguém fala de combate ao crime, ninguém fala de combate ao tráfico de droga. Eu tentei passar um projeto que daria multa para pichação, até hoje nada, velho. Vamos continuar. E vocês até esperam isso de mim, seria eu falar sobre a facção que atua localmente e que atirou contra eles, e que em tese seria responsável pela morte desses homens. Mas eu não vou parar aí. Existe um líder de facção que atua em todo o território baiano e que ele permite, veja só que interessante, que essa mesma facção atue lá. Ele, de maneira burra e irresponsável, toma decisões que fazem com que a Bahia hoje seja um celeiro de criminosos. O nome desse líder criminoso é Jerônimo Rodrigues e ele ocupa a posição de governador da Bahia. Jerônimo Rodrigues é leniente contra o crime organizado. E ele acha que isso é uma coisa menor. Mais do que isso, ele sabota o trabalho da própria polícia, permitindo que o Comando Vermelho e outras facções avancem na Bahia. A polícia militar sabe que pode contar com o governador. Minha ordem não é matar, minha ordem é em direitos humanos. O grupo ao qual ele pertence usa a cor vermelha como principal símbolo, e o nome desse grupo é PT. Esse grupo assola o estado da Bahia há alguns anos, e adivinha, não só as pessoas continuam migrando da Bahia para outros lugares, como viver na Bahia se tornou um inferno. Se você é baiano, entenda o recado que eu vou te dar. Eu vou acabar com essa facção que está no comando do governo da Bahia. Eu vou expulsar eles de lá. Quem tem coragem de falar isso? Qual presidenciável tem coragem de falar isso? O Flávio? Pelo amor de Deus, cara. Presidente da República, eu vou deixar isso muito claro. Eu vou combater todas as facções que atuam lá e especialmente todos aqueles que são lenientes e impedem que a polícia e a justiça destruam o crime organizado e continuem matando baianos como se nada tivesse acontecendo. Nós queremos trocar arma por livro. Queremos trocar a arma e a violência pelo carinho e pelo amor. Jerônimo Rodrigues, por coincidência, pertence à mesma facção de Eumano, governador do Ceará. Ambos, mera coincidência, permitem o avanço do Comando Vermelho nos seus estados. Curiosamente, o mesmo Comando Vermelho que enviou emissários para o governo Lula para fazer reuniões ao longo do último ano. Se você é baiano ou cearense e acha que isso é coincidência, tudo bem. Eu sugiro que você bloqueie e faça a campanha contra mim se eu vier a ser candidato. Agora, se você entende que certas coincidências estão muito coincidentes, meu nome é Renan Santos, eu sou do Partido Missão, eu te aguardo na luta contra o crime organizado. E aí fica meu desafio, se você é baiano ou cearense, envie esse vídeo para 3 amigos. Vamos mudar o Brasil de uma vez por todas. Excelente, meu presida. Cara, e assim, novamente, qual presidenciável tem coragem de falar isso? É Flávio falando que vai soltar o pai. É Lula. Eu quero ver qual vai ser o discurso do Lula na próxima candidatura. Ele vai falar que vai tirar o Brasil do mapa da fome novamente? Pelo amor de Deus, cara. Vamos reagir mais um aqui. Há imagens de políticos fazendo sexo no celular do Daniel Vorcaro. E não só políticos. Há imagens de figuras enormes do judiciário brasileiro fazendo sexo no celular dele. Isso é algo que a imprensa ainda não trouxe pra você, mas você saberá... Pausa aqui. Inclusive tem foto do Tarcísio fazendo churrasco com o Daniel Vorcaro, com Ciro Nogueira, que é o presidente do PP. E ele hoje é ovacionado como se fosse um conservador pra caralho. É difícil o brasileiro, cara. É difícil. Se as pessoas acham ruim aquela foto do Lula cochichando no ouvido do Alexandre de Moraes naquela inauguração do SBT News, por que elas não acham, no mínimo, suspeito uma foto do Vorcaro com o Tarcísio em um churrasco? E Ciro Nogueira, cara, que já foi base do Lula, já foi base da Dilma,
agora é base do Tarcísio, vai tocar a campanha do Tarcísio caso ele venha ser candidato. Vamos continuar. Nos próximos meses. Veja só, eu fui o primeiro a alertar vocês sobre este fato, dá uma olhada. Envolve um cara, o Daniel Vorcaro, que ele vem sendo chamado de Jeffrey Epstein brasileiro, porque ele fazia grandes festas muito licenciosas do ponto de vista sexual, e dizem por aí que ele tem imagens, fotos, vídeos de grandes figurões da política brasileira participando dessas festas. O Epstein brasileiro é Daniel Vorcaro, simplesmente porque Daniel Vorcaro, tal qual Epstein, organizava festas um tanto quanto imorais e devassas que contavam com a presença de grandes figurões. Só não sabemos se havia gente menor de idade nas festas, mas que havia festa e que havia putaria, que havia figurão, isso é certeza. Eu já cheguei a comentar aqui que Daniel Vorcaro ficou dono, através do seu cunhado Fabiano Zettel, de uma academia na região dos Jardins, em São Paulo, em que ele colocava suas gostosas para ficar fazendo exercícios e levar elas sempre para essas mesmas festas. Festas que contavam com a presença de quase toda a elite econômica, política e jurídica brasileira. Esse lobby baseado na putaria não é novidade na política brasileira. A questão é que o Daniel Vorcaro levou isso para outro nível. Ele era conhecido nacional e internacionalmente por essa mesma razão. Ele era famoso no jet set do Mediterrâneo, em festas em Mônaco, em todos os locais em que gente multibilionária estavam presentes. Recentemente, inclusive, encontraram a sua namorada ou esposa ou qualquer outra coisa participando de festas com Ivanka Trump. Ivanka Trump já participou de outras festas com a turma dele. Comenta-se, e eu tenho que ser muito cuidadoso aqui, que Daniel Vorcaro tem imagens de um determinado agente do judiciário muito importante, que dá umas canetadas que ninguém entende aí neste departamento, Banco Master, fazendo sexo com moças ou rapazes numa dessas grandes putarias. E que isso já está nas mãos, inclusive, de gente do jornalismo. Até a Mônica Bergamo, que faz uma cobertura muito pro PT, teve que reconhecer que se pegarem o celular do Vorcaro, o mundo cai. O dono do Banco Master, o Gabriel Vorcaro, não vai pra forca calado. E que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. E isso ajuda a explicar o porquê. Nossa, aqui, nossa, cara. Os caras tão fodidos, hein, velho. Eu quero só ver que fim vai levar isso. Eu quero ver se o Tarcísio vai ter o saco roxo de pedir que o judiciário ande com isso, porque ele fez churrasco com os caras. E aí você, bolsonarista, você tarcisista, vamos dizer assim, vai cobrar o Tarcísio? O Tarcísio, o negócio do Banco Master lá, vai cobrar ou não? Parece que o Tarcísio, ele atuou para dar uma mexida naquela lei naquele fundo garantidor de crédito no FGC. Eu não sei se ele afrouxou para favorecer o Banco Master, parece que houve essa conversa naquele churrasco que os caras estavam. Vamos continuar. Uma operação abafa gigantesca, dado que se o celular do Vorcaro vaza e que suas relações promíscuas literalmente vazarem também, muita gente graúda não vai ter como sair na rua. E detalhe, esse tipo de putaria nem sequer é a parte mais preocupante de todo caso. A promiscuidade do ponto de vista financeiro foi tão grande e tão bizarro que nós deveríamos estar mais indignados. Mas no fundo, nessa nossa cultura que gosta de fofoca, as pessoas vão procurar os detalhes enigmáticos e engraçados do sexo e esquecer a parte financeira, como sempre acontece nesse país. Então aguardem os próximos capítulos. Tem gente muito grande vivendo sob chantagem, morrendo de medo de ser pego e que vai fazer o diabo para salvar tanto o Vorcaro quanto até recuperar o Banco Master. Aguardem. Meu nome é Renan Santos, eu sou pré-candidato à presidência da República e dentre todos os pré-candidatos eu sou o único que fala sobre esse caso. Talvez porque eu não participei de nenhuma dessas putarias. Nossa, cara, é um vespeiro desgramado, cara. Por isso que eu sou fã do Renan. Só ele tem coragem de falar essas coisas, velho. Agora vamos conversar sério aqui, cara. Em quem você pensa em votar ano que vem? Flávio? Porque o Bolsonaro indicou, porque o mito quer? Cara, quais são os planos do Flávio pro Brasil? Quais são os planos do Lula pro Brasil, pra você que é petista roxo? O Lula já tá caminhando aí pro seu 4º mandato, cara. O que nós vemos de avanço no Brasil hoje? Vamos conversar de verdade, sem essa polarização. Petista vagabundo. Não, cara, conversando sério, pé no chão. Cara, o único que tem um projeto de verdade se chama Renan Santos. Movimento Brasil Livre, cara. O Movimento Brasil Livre tem Revista Valete, que hoje eu acredito que seja a única revista de direita no Brasil, produzindo conteúdo acadêmico, conteúdo de pesquisa, conteúdo crítico, a própria direita, colocando lá os conteúdos para as pessoas analisarem e ver, eu concordo com isso, eu discordo disso. Existe o livro amarelo, que se eu não me engano está no 6º fascículo. Eu lembro do primeiro, eu ainda não adquiri, mas eu me lembro do primeiro que a capa é um menino na janela da favela olhando o Cruzeiro do Neymar. A gente não pode ser esse país que é um menino favelado e o sonho dele é chegar no Cruzeiro do Neymar, cara. Pelo amor de Deus. De verdade, cara. Coloca nos comentários. Voto no Renan por conta disso, disso, disso. Voto no Flávio por conta disso, disso, disso. Que eu vou trocar ideia com você nos comentários. Voto no Lula por conta disso, disso, disso. Pelo amor de Deus. Vamos trocar essa ideia. Considere se inscrever no canal. Deixa o joinha e ative as notificações que eu tô ativo no YouTube agora. Vamos ver se tem mais algum react aqui, cara. Mas o Renan, cara, o Renan é excelente, cara. Eu não sei qual que são os critérios para um presidenciável, para um candidato participar
dos debates na Globo. Se você sabe também, deixa nos comentários para mim. Mas se o Renan chegar na frente do Flávio e do Lula nos debates, o Flávio vai desmaiar de novo, cara. Já desmaiou contra... se eu não me engano, ele desmaiou no debate pra Prefeitura do Rio contra a Erundinda, cara. Imagina se ele pegar o Renan. Ele não vai nem desmaiar, né? Pelo amor de Deus. Vai ser vergonhoso, cara. E o Lula vai ser o Renan jogando corrupção na cara do Lula. Você é corrupto nisso. O que o Lula vai falar contra o Renan? Vai passar vergonha. O Lula não sabe nem o que é direito penal do inimigo. O Lula não pode falar de combate ao crime organizado. O Lula só quer falar de tirar as pessoas da fome. O Lula vai falar de aumentar a Bolsa Família. Inclusive o Flávio falou no Ratinho que quer aumentar a Bolsa Família em R$200 e dar a Bolsa Família para quem trabalha. Cara, ninguém aguenta mais esse assistencialismo no talo. Esse é um dos grandes problemas do nosso Brasilzão. A dívida nossa, que é uma vergonha muito alta. O juro da dívida hoje, que se eu não me engano está entre 1,5 trilhão que nós pagamos. Contencioso tributário, que hoje é 70% do nosso PIB, e o assistencialismo do Brasil, que é vergonhoso, cara. É difícil, cara. Vamos ver como que vai ser. Mas hoje meu voto é Renan Santos. Vou fazer campanha de graça com muito orgulho. Peço que você considere dar uma olhada nas redes sociais do Renan Santos e se inscreva no canal. Tamo junto. Até o próximo. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Se você gostou do vídeo, se inscreva.